conosco, através da sua palavra, através do testemunho que a irmã chegou aqui. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra aqui em Ezequiel, a qual o Senhor falava comigo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui com um vale de osso seco, mas o Deus que dá vida, Ele estará aqui nesta noite e falou para mim, para você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, só se você quiser. Mas o dono da vida estará aqui nesta noite para dar vida a vale de ossos secos, porque tem pessoas que às vezes estão respirando, irmã, mas está morto por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus nesta noite, Ele quer dar vida para mim e para a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel 37 foi a palavra que o Senhor colocava no meu coração, e eu vou deixar aqui para a meditação. Quando o Senhor levou Ezequiel ali no vale de ossos secos, aleluia, uma situação desfavorável, uma situação, louvado seja Deus, que aos olhos de Ezequiel não tinha mais jeito, mas Jesus, Ele sabe como levar eu e você. Ele levou Ezequiel, aleluia, louvado seja Deus, em espírito, porque tem coisa que Jesus quer mostrar para eu e você, aleluia, em espírito, porque se Ele mostrar com nossos olhos, você não vai entender. E ali Deus levou Ezequiel naquele vale de osso seco, como diz a sua palavra, e veio sobre Ezequiel 37, igreja, você vai entender. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero deixar nesta noite, igreja, se você ouvir a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, você vai ter vida, porque se tem uma coisa que deixa o crente, aleluia, para cima, é a palavra do Senhor. Jesus falou que Ezequiel falou, o Senhor falou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Talvez você chegou aqui numa situação dizendo assim: aleluia, não tem mais jeito para a minha casa, mas Jesus está dizendo: ouve a minha palavra nesta noite, que vai haver vida na situação que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos profetas de Deus. Eu e você temos autoridades, irmã, de falar, aleluia, e se cumprir, porque Deus nos deu ordem. Ele disse: eu vos dou ordem, aleluia, para você profetizar, aleluia, e o milagre acontecer, que eu e você iria fazer milagres maiores do que o que Ele fez. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. E eu quero te dizer nesta noite: profetiza dentro deste vale de osso seco que você está vivendo. Eu não sei se é uma luta espiritual, eu não sei se é uma luta financeira, mas Jesus está me dizendo para dizer para mim e para você: profetiza em meio ao deserto, que vai haver vida no vale de ossos secos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel olhou em espírito, ele não entendeu. Os ossos estavam sequíssimos, minhas irmãs. Seco, sequíssimo. E era muito
Deus. Para você chegar aqui e dizer assim, eu orei, uma irmã chegou aqui e contou, e o milagre aconteceu. E Ezequiel profetizou. Aleluia. E você sabe o final da história. Foi o que Jesus colocava no meu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, profetiza. Igreja do Senhor, profetize. No meio do deserto que você está vivendo, que você vai ver milagres acontecer. E obedeça a voz do Senhor. Porque Ezequiel obedeceu, Jaiane. Começou a profetizar e começou a ver um rebuliço. Ossos com ossos começaram a se juntar. Aleluia. Jesus deu carne, deu nervo e deu vida. Porque Ele é Deus que dá vida nesta noite para mim e para você. E Ele está dizendo, se levante na minha presença, igreja do Senhor. Se levante e clame e obedeça a palavra de Deus. Eu ainda vou dizer debaixo da autorização de Deus. Se você estar aqui e não estiver obedecendo a voz de Deus, aleluia, aleluia, você está perdendo seu tempo. Porque nós temos que obedecer a palavra de Deus. E quando nós obedecemos, milagres acontecem. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel profetizou, obedeceu. Ezequiel poderia ter corrido, ter desistido, pastor Jael. Eu profetizar numa situação tão difícil como essa, meu filho. Você olhar, ver só ossos. Assim era Israel. E no século que nós estamos vivendo hoje, tem muitos ossos secos precisando se juntar para que a vida chegue. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta só respirar, igreja. Tem que adorar o dom da sua respiração nesta noite. Aleluia, adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça a Ele. A irmã chegou aqui e disse que quando você partir daqui e tiver a graça de ser salvo, lá não vai ser calado não, irmã. Lá vai ser glória, vai ser aleluia. Porque Ele é digno de ser adorado aqui e lá. Senhor, nós somos crente pentecostal. Eu digo para minhas irmãs, nasci no fogo e vou morrer no fogo, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta noite, receba e obedeça a palavra do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus do nosso pastor Josiel, ali de João Pessoa, mesmo é pastor daquela convenção. Tivemos lá na igreja dele, no Templo Central, no mês de outubro, quando foi a Escola Bíblica de Obreiro e a Almadeira. Estivemos lá com a caravana aqui de Abreu Lima, foi uma bênção. Para nós é um prazer poder receber o Senhor junto com sua esposa. Que Deus abençoe o Senhor e sua esposa. Estaremos ouvindo ele ministrar a palavra de Deus nesta noite para nós. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Oh, glória! Feliz por tudo que quando já ouvimos nesta noite. Se eu não tivesse oportunidade, já ia para casa de posse de vitória. Porque o Senhor nunca reúne o seu povo em vão, nem a sua palavra voltará vazia. Glória a Deus. Para mim é uma alegria de conhecer mais uma partícula do povo de Deus aqui nesta cidade de Bonito, né? É uma cidade muito bonita mesmo e nós estamos por aqui até provavelmente terça-feira de manhã. Glória a Deus. É um prazer de conhecer o nosso pastor Jael, né? Nosso pastor e amigo,
né, que confiou este microfone para me transmitir a palavra de Deus. Eu não sou um grande pregador, mas eu prego uma grande palavra. Glória a Deus. E nesta noite, nós sabemos que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Ninguém sabe o que é que Deus vai fazer nesta noite. Ele está presente e aonde Jesus está, a fartura de alegria. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu estou feliz que eu vou cantar um hino. Quero convidar a mulher mais bonita desta noite, que é a minha esposa, da Unidade sua. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Louva a Deus pela minha esposa, que nós somos obreiros ali da capital, mais de 20 anos dirigindo congregação. E eu nunca fui para a igreja só. Sempre ela está comigo, me acompanha, me ajuda, porque pastor não anda só. Quem anda só é padre. Pastor tem a esposa, aí vai com ela. É verdade? Glória a Deus. Mas eu quero louvar a Deus nesta noite, glória a Jesus, com um hino bem conhecido. E eu peço que a igreja pode me ajudar. Eu vou pedir para colocar um Ré menor. Glória. É muito conhecido. 4, 7, meio. Enquanto para Jericó, o bom Jesus passar. Deixa
quer um bom pregador, faz o quê? Ora por ele. Né? Um bom pregador, ora por ele. Né? Então eu sou carente das orações nesta noite, para Jesus me abrir a porta da palavra. Porque palavra, mensagem, só quem dá é Deus. Né? Aleluia, glória a Deus. Eu não trouxe nem meu caderno, a minha caderneta, que eu noto muitas pregações, e deixei no carro. Não sabia que ia pregar, né? Porque geralmente nos domingos já tem um pregador oficial, culto de missões, culto de mocidade, né? Mas eu tenho certeza que nesta noite, aleluia, está aqui o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e quando Ele quer falar, Ele fala para exortação, edificação, consolação, aleluia, e Deus quando fala, está falado. Agora, quando o homem fala, está falido, viu? Agora, quando Deus fala, oh, aleluia, é prego batido e ponta virada, glória a Deus. É? Quando Deus fala, pode dormir tranquilo, pode dormir tranquila, aleluia. Quando Deus fala, aleluia, Ele cumpre com a sua palavra, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, glória a Deus. Quando Deus, aleluia, não é? Ele fala, o homem fica vivo, aleluia, porque a sua palavra é vida, a sua palavra é alimento, a sua palavra é autoridade, a palavra de Deus, aleluia, ela está sobre todas as coisas. Por isso que passa o céu e passa a terra, mas Ele disse: a minha palavra, oh, aleluia, não passará. A palavra de Deus não passa, aleluia. Passa governo, passa presidente, aleluia, nós passamos, mas a palavra de Deus não passa. Ela permanece para sempre. E ela nunca fica velha, ela sempre é nova a cada momento. Oh, glória a Deus. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, e o versículo 14. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Não vou muito além, prometo que de 9 horas eu paro. Porque é tudo com ordem e com decência, aleluia, a não ser que Deus abra a torneira grande, aí quando Ele abrir a torneira grande, aí ninguém sai, viu? Aleluia, eu já dirigi um culto, que de 9 horas eu terminei e ninguém quis sair, o poder de Deus descendo, batizando, curando, o Espírito Santo, aleluia, visitando a igreja, aleluia. E já foi dito aqui que Ele é o mesmo, Ele ainda cura, Ele não só curava, mas Ele ainda cura no presente, aleluia. Ele também me curou, né? Minha esposa tem outro testemunho de cura que Jesus curou ela também, né? E o crente é assim, olha, crente geme e chora, mas só conta a vitória, viu? Aleluia, nunca conte fraqueza, nunca diga que está fraco, aleluia, nunca diga que está fraca, aleluia, mas diga: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Se alguém perguntar para você como é que você vai, aí você diga: lutando, vencendo e avançando. Aleluia. Pode sair da sua caderneta: lutando, vencendo e avançando. Aleluia.
Porque nós, aleluia, sabemos, como já foi dito aqui, que você não fica para sempre no deserto. O deserto é para nos ensinar, é para nos aperfeiçoar, é para nos, aleluia, refinar. Mas no deserto Jesus está conosco. No deserto ele provê pão, ele provê alimento, ele provê, aleluia, graça, ele provê vitória. Porque no deserto, aleluia, é o melhor lugar para o crente aprender, viu? Aleluia, glória a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 14, respondeu-lhes: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, eu não nos faça subir deste lugar. Que o Senhor se indigne de aplicar a sua palavra no nosso coração nesta noite. Aleluia, todos sabem, aleluia, quem era Moisés, quem foi Moisés. Aleluia, um homem, aleluia, que Deus escolheu, que Deus chamou, aleluia, um grande líder para conduzir aquele povo ali, aleluia, pelo deserto. Aleluia, ele aprendeu lá no palácio de Faraó, mas também Deus levou ele para o deserto, para ele também se formar no deserto. Aleluia, meus irmãos, Deus, ele sabe trabalhar, ele sabe como fazer, aleluia, um obreiro, ele sabe como trabalhar na nossa vida, aleluia, porque nós somos dele, propriedade dele, aleluia, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo, aleluia. E ali Moisés era um homem, aleluia, que estava na responsabilidade ali com aquele grande, aleluia, grande número de pessoas, né? Aleluia, porque lutar com pessoas não é fácil, viu? Aleluia, ser pastor não é fácil. Às vezes tem pessoas que desejam ser pastor, às vezes tem pessoas que querem, aleluia, essa chamada de pastor, mas pastor, olha, ele é para ter nervo de aço, aleluia, testa de diamante e coração de seda, aleluia, não é fácil, viu? Porque nós, sabemos quanto nós passamos, viu? Aleluia, dirigindo congregação, aleluia, e muitas vezes a pessoa não quer se provar nem obedecer, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Quando não obedece, Deus muda do lugar. É verdade? Aleluia, quando não obedece, Deus muda de lugar. Aleluia. E aí Moisés, ele estava, aleluia, para receber, para Deus entregar a ele as tábuas dos 10 mandamentos, não é? Aleluia, porque nós sabemos que para Deus entregar alguma coisa, aleluia, para a pessoa, ele não é simplesmente eu vou entregar, não, ele primeiro tem que preparar, tem que santificar, tem que escolher, aleluia, tem que provar, aleluia, tem que olhar, aleluia, a condição daquela pessoa, aleluia. E ali ele passou quantos dias no monte? Quem se lembra? 40 dias. Ele passou ali orando, aleluia, jejuando. Ele passou ali, aleluia, aqueles dias, e o povo ficou embaixo do monte, na responsabilidade de Arão,
aleluia. E o povo ali estava sentindo a falta, e com o tempo o povo começou a entrar pelo caminho diferente, aleluia, porque nós sabemos que nós somos propícios, aleluia, a tendência, aleluia, para nós, fazermos alguma coisa que Deus não se agrada, aleluia. E ali Moisés estava no monte, estava na presença de Deus, porque na presença do Senhor, aleluia, há fartura de alegria. Moisés estava alegre, estava feliz, estava ali, aleluia, num segredo, numa comunhão com Deus, aleluia, glória a Deus. Desça pela madrugada, decante, aleluia, desça na madrugada, porque ele disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Como é bom orar de madrugada, como é bom. Deus me desperta, aleluia, nas madrugadas, e ali eu falo com o papai, aleluia, porque eu conheço meu pai, conheço a sua voz, conheço, aleluia, porque ele também me conhece. Oh, aleluia, glória a Deus. E ali ele estava, naquele monte Sinai, estava ali, aleluia, e o povo estava embaixo, e o povo começou a querer se desviar, o povo começou a querer, indo de um lado para outro. Não foi assim que ele deixou aquele povo ali, viu? Glória a Deus, é verdade. Por isso que muitas vezes o pastor, ele não gosta de sair e deixar o rebanho, ele muitas vezes não deixa. Tem que estar cuidando, olhando, ensinando, doutrinando, aleluia, disciplinando, mostrando, aleluia, o caminho certo, orando com o povo, aleluia. Porque eu certo dia dirigia uma congregação, e numa quinta-feira eu não podia estar lá, que eu ainda trabalhava. Hoje estou aposentado, faz 7 anos que eu estou aposentado, graças a Deus, e louvo a Deus pela minha aposentadoria, que Deus me deu, aleluia. E eu não fui numa quinta-feira para o culto, escalei o segundo dirigente, e quando foi no domingo eu fui, e estava um problema sério na igreja. 2 irmãos, aleluia, se desentenderam, e foi um escândalo, e eles ameaçaram um ao outro, e foi uma coisa tremenda, aleluia. E eu chamei os 2, à parte, convidei um outro irmão presbítero, e eu falei ali, aleluia, que eles não poderiam, um era tocador e o outro não era, e eles tinham que passar pela disciplina ou pedisse perdão. E o outro, mais exaltado, disse: eu não vou pedir perdão, e o senhor não pode empatar de eu tocar no conjunto, aleluia. Aí eu disse: quem manda aqui, meu filho, é Jesus, primeiramente o pastor, viu? Aleluia, a autoridade da igreja é o pastor, aleluia. Quando o pastor falar, aleluia, você tem que obedecer, glória a Deus. E ali o outro, mais ou menos: sim, pastor, eu aceito ficar na disciplina, mas tenha misericórdia de mim, E ali foi feito ali, a reconciliação, e eles ficaram ali, em paz depois, aleluia, só porque eu faltei um dia,
dia, aleluia. E Moisés estava ali 40 dias no monte, e ele já quando desceu não estava mais do jeito que ele deixou, aleluia. Mas Deus, Ele estava vendo, Ele está te contemplando, Ele está te olhando, Ele não perdeu você de vista, aleluia. Ele não perdeu você de vista, Ele te vê, Ele te conhece, sabe o teu endereço, sabe onde você mora, o que tu pedes Ele também está sabendo. Pedi, dar-se-vos-á, aleluia, oh glória a Deus. Mas ele tinha presença, com a presença do Senhor, aleluia, é outra coisa. Com a presença de Deus, aleluia, não tem culto frio. Com a presença de Deus, não tem, aleluia, culto, aleluia, ruim. Com a presença de Deus, os cultos é bom. E a presença de Deus estar aqui nesta noite, aleluia, para te dar vitória. A presença de Deus faz a diferença. Nunca queira perder a presença de Deus. Nunca queira perder, aleluia, aquele costume que você aprendeu no começo da sua fé. Aleluia, nunca queira, aleluia, perder a comunhão com Deus. Moisés tinha muita comunhão com Deus. Moisés tinha, aleluia, aquela comunhão que Deus, aleluia, era com ele. Ele tinha certeza, aleluia, de que se Deus subisse com ele, a coisa era muito boa. Aleluia. Quando você canta e quando você prega, aleluia, a igreja se alegra, a igreja recebe. Não é você, é a presença. É a presença de Deus. Quando você, aleluia, aleluia, sai da sua casa, aleluia, você vem caminhando, você não vem só. Você vem com a presença de Deus, aleluia, você está aqui na presença dEle, Ele está pertinho de você nesta noite, oh cante, aleluia, Ele canta, amanda sobra, Ele está aí ao teu lado, pedes o que queres, Ele tem poder para te curar nesta noite, Ele tem poder no sangue, Ele tem poder na palavra, Ele tem poder na saliva, Ele tem poder nas vestes. Então toca pela fé em Jesus, que Ele está aqui, né? Cante neste lugar. Este lugar é dele. Ele não está, aleluia, lá fora. Pode ter multidões e mais multidões lá fora, mas Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Você não vai voltar da maneira que entrou, você vai sair daqui de posse de vitória. Ele já está decretando a sua vitória, está decretando, está te curando, está te renovando, está te abençoando, aleluia, está te, aleluia, glória a Deus, está te abençoando. E a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor, aleluia, é o que nós precisamos. É da sua bênção, da sua proteção, da sua presença. É o que nós precisamos nos últimos dias, porque os dias são maus, os dias são tenebrosos, os dias são, aleluia, difíceis, mas com a presença do Senhor você vence. Com a presença do Senhor você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora, aleluia. Com a presença dEle, aleluia, não existe fracasso, aleluia,
aleluia, com a presença dele, aleluia, os demônios têm que cair por terra. Com a presença dele, aleluia, aleluia, o mar se abriu. Foi a presença do Senhor. Não foi tão somente Moisés, mas foi a presença de Deus. Sinta a presença dele durante todo este ano. Sinta a presença dele, aleluia, para te dar vitória, te dar força, te dá ânimo, te dá alegria, aleluia, te dá, aleluia, motivo para você fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus temos que fazer, não é feito pelos anjos, não é feito, aleluia, porque os anjos são prudentes. Se os anjos pregassem a palavra e alguém perguntasse, e se ele fizesse o convite e a pessoa não aceitasse, ele matava a pessoa, ele fulminava. Mas nós temos essa incumbência, esta responsabilidade, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós cremos, nós aceitamos, nós recebemos e nós sentimos a presença dele. A presença do Senhor nos faz muito bem. Aleluia. Certo dia eu trabalhando, entrei em uma fazenda, uma propriedade, e estava aberta a porteira, estava só escorada. E quando eu entrei, veio 3 cachorros grandes ao meu encontro para me devorar. 3 cachorros daquele de guarda que era para me matar. E quando ele chegou perto, eu clamei por Jesus bem forte: Jesus, venha cá. E quando eu clamei por Jesus, os 3 cachorros pararam, a poeira cobriu e eles vieram para o meu redor, me cheirando, e eu fui tranquilamente, porque eu tinha certeza que eu estava com a presença de Deus. Quando você está com a presença, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele quebra os carros no fogo, e ele diz: aquietai e sabeis que eu sou Deus. E ali eu fui andando, cheguei até na porta daquela casa, e bati palma, não tinha ninguém, esperei ali, em pé, e os cachorros tudo deitados perto de mim. Parecia que eu era o dono deles. Parecia que eu era a pessoa da casa. E quando a mulher viu e ela me viu, ela correu: pelo amor de Deus, os cachorros. Eu disse: não tem nada não, seus cachorros não é bravo não, olha eles aqui, tudo aqui ao meu redor. Ela disse: olha, o Senhor não anda só. Ela disse: o Senhor não anda só. E eu disse: agora a porta se abriu, é para pregar o Evangelho. E eu preguei a palavra, mostrei, aleluia, aquele homem Daniel nas covas dos leões, aleluia, porque crente, aleluia, fiel, o leão não devora. E o crente assado, cozinhado, ele não come carne assada, ele só devora carne crua. Aleluia. Mas se você for crente de oração, se você for crente, aleluia, de verdade, por dentro e por fora, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque somente a teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia. E Moisés foi um grande líder, aleluia, e ele ali desceu com os 10 mandamentos, oh aleluia. E esses 10 mandamentos hoje se resumem em 2 mandamentos.
viu? Aleluia. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ame o seu irmão, ame o seu pastor. Ame, aleluia, perdoe, abrace, aleluia, ore por ele, ore por ela, e não fale mal do seu irmão, porque crente que fala mal do seu irmão, aleluia, não tem vitória. Agora ore, pague o preço. Se você vê algum irmão lá fora que que não pode fazer uma coisa que está fazendo, não saia por aí falando, não, ore por ele. Chegue em casa, drogue o joelho de Jesus, tenha misericórdia da mocidade. Oh, aleluia. Tenha misericórdia, Jesus, daquele homem, daquela mulher, daquele irmão. Tenha misericórdia, tenha compaixão, Jesus. E ele tem compaixão. Glória a Deus. Então a presença de Deus é tudo na sua vida. Nunca queira, aleluia, trocar a presença de Deus por nada. Nunca queira, aleluia, ficar aquele crente vazio. Porque crente vazio, aleluia, o inimigo, ele tem mais chance de derrubar. Mas seja aquele crente quadrado, não seja aquele crente redondo, porque o crente quadrado é difícil de inimigo embolar. Agora o crente redondo aí é fácil demais, viu? Aleluia. E peça a Deus: Senhor, eu quero a tua presença no meu trabalho, eu quero a tua presença dentro do meu lar. O lar que tem a presença de Deus é um lar feliz. O lar que tem a presença de Deus não há contenda. O lar que tem a presença de Deus, aleluia, aquele lar feliz. Glória a Deus. Teve um dia que eu fui chamado para orar em um lar de um crente. E quando nós chegamos lá, coisa terrível, pesada. Quanto mais gente orava, mais o peso era aquele peso. Era a presença de Deus que não estava naquele lar. Agora, quando a presença de Deus está dentro da sua casa, você sozinha cantando, Ele te alegra, te enche. Você fala a língua, você chora, você se alegra e dá glória para Ele. Aleluia, glória a Deus. Outro dia nós fomos convidados para ir para uma casa que não era crente, e a gente foi, eu e a esposa e algumas irmãs da comissão, né? E ali quando chegamos lá, começamos a orar, começamos a cantar, e ali Deus me deu a palavra, e ali, quando menos espero, o inimigo pegou aquela mulher, derrubou no chão, coisa terrível. Tinha irmãs que ficaram no canto da parede, correram, esconderam por trás da mesa, e eu, minha esposa e outra irmã, valente, chegamos ali, e a gente expulsava no nome de Jesus, e o inimigo não queria sair. Aí Deus me disse: fala no ouvido, fala no ouvido. E eu, quando falei no ouvido, ele tem que obedecer à voz de Deus, que ele é autoridade. E quando eu falei no ouvido daquela mulher: sai demônio em nome de Jesus, ela ficou com os olhos abertos, respirando forte, se levantou. Eu fiz o convite, ela aceitou a Jesus, ela adora o filho, a filha e o filho, e foi 5 pessoas nesta noite, aleluia, aceitando a Jesus. É a presença de Deus, não é? A gente não faz nada, não sabe de nada, não pode nada, mas com a presença de Deus a gente faz. Com a presença de Deus a gente consegue. Com a presença de Deus você vai conseguir, meu irmão. Aleluia.
Viu? Você vai conseguir. O que Deus tem preparado para você é coisa grande. O que Deus tem preparado para esta igreja aqui é coisa grande. Aleluia. Deus vai fazer coisa grande aqui neste lugar. Aleluia. Porque o dono da obra, ele é grande. O dono da obra é grande. Ele vai fazer coisa grande aqui neste lugar, viu? Você vai ver. Aleluia. Você vai ver. Você não diga, não creio, mas você vai ver Deus fazer coisa grande aqui neste lugar. Porque Ele, aleluia, está no comando, no controle, Ele está na casa, Ele está neste lugar. E aonde Jesus está, coisa extraordinária acontece. Aleluia. Permaneça fazendo a obra de Deus. Peça a Ele cada dia a presença dele. Senhor, eu quero a tua presença. Como é lindo uma jovem cheia da presença de Deus. Como é bonito, aleluia, um obreiro cheio da presença de Deus. Aleluia. Como é gratificante, aleluia, a gente sentir a presença de Deus e o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando, porque abençoado nós já somos. Que Deus continue abençoando o pastor desta igreja, o pastor Jael. Aleluia. Quase o nome do meu irmão, eu estou irmão com o nome de Joel, né? Aleluia. Gostei muito do pastor Jael. Cheguei ali conversando, ele disse: pastor, o senhor já jantou? Vai, que coisa boa, né? Eu disse: sim, senhor, pastor, né? Obrigado, pastor, pela confiança, pela receptividade. Obrigado, igreja do Senhor, e oreis por nós, porque nós, aleluia, estamos fazendo a obra do Senhor, viu? Nós temos um motorhome. Eu acho que alguém sabe o que é. É uma casa dentro de uma van, viu? Aonde a gente chega está em casa. E ali tem um nome escrito bem grande: ide e anunciai, Jesus vem. Aleluia. Ide e anunciai, Jesus vem. Aleluia. E eu sempre ando com a minha carta de recomendação. E o pastor já me disse: olha, 30 dias pode pedir outra, que eu já mando para o seu WhatsApp outra carta, viu? Aleluia. E nós iremos fazer este trabalho do Senhor e não sabemos o que é que Deus vai fazer. Eu não posso, eu não sei, eu não tenho, aleluia, mas Ele pode, Ele tem, Ele faz, Ele abre, Ele fecha, Ele está no controle de todas as coisas, porque o trabalho é de Deus, não é? É Ele, aleluia, quem faz todas as coisas, e Ele vai te dar uma responsabilidade, não rejeite, viu? Ele vai te chamar, aleluia, e vai entregar uma responsabilidade a você, e você não rejeite, prontamente aceite que Deus vai se responsabilizar, porque Ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Aleluia, Ele capacita, Ele cuida, Ele envia, e a obra não pode sofrer solução de continuidade. Aleluia. Então, obrigado e agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Meus amados irmãos, quero dar um aviso à igreja. Esta semana, a partir de amanhã, nós estaremos numa campanha de oração. Será uma semana até sexta-feira, de segunda a sexta, todos os dias teremos culto em todas as igrejas da nossa igreja,
da nossa convenção, aqui em Bonito, teremos uma campanha de oração. Então, toda noite às 19 horas, de segunda a sexta. E no culto de doutrina, que é na quarta-feira, nós estaremos orando 1 hora, passando 1 hora de oração e traremos uma palavra de doutrina, pelo menos de 50 minutos, enquanto a gente canta o hino, tira as contribuições, as ofertas, os dízimos, e depois teremos a palavra. Então, todas as igrejas aqui da nossa área, nós estaremos fazendo esta campanha de oração. E daremos os demais avisos durante estes dias aqui na igreja. Vamos ficar em pé, agradecer o trabalho do Senhor Jesus. Eu quero convidar o nosso irmão Severino para fazer esta oração. Nosso irmão Wesley e Eloá. Cadê os dois? São os dois irmãos. Venha cá, gente, iremos orar por vocês. Fizeram um aniversário esta semana. Evangelista, por favor, venha aqui perto do seu menino. Wesley. Amados irmãos, a começar dessa semana, nós estaremos, e principalmente porque vai ser uma semana de oração, esta porta dianteira estará fechada e as laterais estarão abertas. Amados irmãos, em nosso meio existe alguém que nesse momento não é evangélico e quer entregar a sua vida a Jesus? Quer retornar à casa do Pai? Alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Onde está uma pessoa? Glória a Jesus. Se existe alguém, venha. Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados, quer sarar a tua terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero deixar para a meditação dos nossos jovens, adolescentes, o Salmo. Para a meditação de vocês, eu vou ler o Salmo de número 100. Ele nos diz assim, para vocês, que vocês possam viver este Salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei-lhe o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? E a bênção do Senhor e a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre a vida de vocês e vocês possam crescer no temor da palavra de Deus e servir ao Senhor com alegria. E o futuro de vocês está nas mãos de Deus. Ele tem o melhor para vocês. Amém? O presbítero Moisés, ele ora, não Severino ora pelos nossos irmãos aniversariantes e despedindo por paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Só 3 ou 4 palavras. Glória a Deus, aleluia. Grande coisa fez o Senhor pela nossa irmã. Grande coisa fez o Senhor pelo nosso pastor que aqui está e pregou a palavra de Deus. Por isso eu creio que a igreja deve estar alegre por causa de uma bênção que a nossa irmã contou aqui na igreja. Eu também me alegro, porque até aqui
nos ajudou o Senhor. Pergunto, quem necessita de oração? Então nós vamos orar e depois receber a bênção pelos dois adolescentes e pela mãe do adolescente que aqui está, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, eu estou te agradecendo por esta tão grande bênção desses dois adolescentes que se entregam para ti nesta noite, meu Pai. Abre as portas do céu, para que a mente deles possa criar ele no temor da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. E que cada um seja bem-aventurado, os irmãos que aqui estão, também que seja bem-aventurado na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoe o nosso presbítero Moisés, abençoe o nosso pastor Jael, nosso pastor visitante e os outros visitantes demais que aqui estão, meu Pai. Abre as portas do céu e derrama bênção sobre nós, para que nós saiamos daqui hoje regozijados do Teu Santo Espírito. Isso eu te peço, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Da bênção apostólica, dizer ao nosso pastor visitante, o Josiel, o senhor Josiel e sua esposa, eu não sei, não conheci, se ele der para entrar aqui, tem um terreno aqui, um estacionamento grande, viu? Fique à vontade, fica assim em casa, em nome de Jesus. Vamos estender suas mãos, amados. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. A igreja diz: Amém. Pai do Senhor Jesus, boa semana em nome do Senhor.